Galerinha do sétimo, vamos que vamos. Então, vamos continuar, tá? Nossa aula lá sobre transitividade verbal. A gente iniciou na terça-feira, que foi quarta, e aí a gente continua hoje, no caso sexta, beleza? Então, transitividade verbal. A gente já falou um pouquinho sobre transitividade verbal. Na sequência do nosso assunto, é o mecanismo da transitividade verbal e o verbo de ligação. Então, o que é o verbo de ligação? Vamos ver aqui algumas questõezinhas que vocês precisam saber. Os verbos de ligação são os verbos que ligam o sujeito às suas características, indicando o seu estado. O sujeito é, o sujeito está, o sujeito ficou. Então, verbo de ligação são os verbos que ligam o sujeito às suas características, indicando o seu estado, tá? E aí nós temos alguns verbos de ligação. Nós temos aqui uma listinha, tá bom? Os verbos de ligação, eles se distinguem dos verbos intransitivos e transitivos, na medida em que esses expressam uma ação praticada ou sofrida, tá? Nós temos alguns exemplos aqui de verbos de ligação. A plateia é toda jovem. É verbo de ligação, né? Hoje teremos casa cheia, verbo transitivo. Não vou, verbo intransitivo. E aí eu tenho alguns verbos aqui que a gente vai relacionar para vocês, tá? Estar, parecer, andar, ser, viver, ficar, tornar-se, virar, permanecer, continuar. Os verbos de ligação podem indicar estado circunstancial, estado permanente, mudança de estado ou continuidade do estado. Então, tem que ficar atento. Estado circunstancial. Estar. Exemplo: estou exausta. Parecer. Exemplo: ela parece feliz com os resultados. Andar. Exemplo: desde aquele episódio andamos sempre contentes. Então, esse é o estado circunstancial. Estado permanente. Ser, no verbo ser. Exemplo: eles são capazes de finalizar tudo até amanhã. Ó, vejam que o estado é permanente, tá? Com um exemplo com o verbo viver. Vivem doentes, tá? É um estado, lembrem disso, tá? Com o verbo ser. O verbo ser indica estado permanente. Ele é um dos principais verbos de ligação e, como tal, função é ligar, como a função dele é ligar o sujeito às suas características, predicativo do sujeito. Isso faz com que, muitas vezes, o verbo concorde com o predicativo em vez de concordar com o sujeito. Veja aqui alguns exemplos. Ó. O choro são as mágoas deixadas pela separação. E não, o choro é as mágoas deixadas pela separação. Perceberam a diferença? O choro são as mágoas deixadas pela separação. Aí se a gente diz assim, o choro está errado, tá? Isso são as consequências e não isso é as consequências. Observe aqui que o verbo ser, tá? Ele indica um estado permanente, ok? Bem interessante esse assuntinho, né?
E aí nós temos vários exemplos, tá bom? Mas eu quero chamar vocês aqui para o livrinho de vocês, tá bom? No livro de vocês, nós temos o primeiro exercício falando sobre a transitividade verbal, tá bom? Lá no livro, primeiro exercício na página 141, ele vai iniciar falando do texto que tem no livro, tá bom? Mas também tem as questões gramaticais. Então, só continuando aqui com o livro de vocês, ainda falando sobre transitividade verbal, tá? E o verbo de ligação, para a gente depois iniciar os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Só lembrando que eu já antecipei esse assuntinho aí na aula passada, tá? Hoje eu só chamei aqui um pouquinho para o verbo de ligação, porque a gente precisa estar atento a ele. Ele é muito importante, tá? Eles são muito importantes na construção, ok? Então, primeiro assunto aí, página 141 do livro de vocês, desvendando os segredos do texto, ok? Então, respondo esse exercício, que na próxima aula a gente já entra com a correção, beleza? Aí nós vimos o início sobre gramática pura, que no caso foi a transitividade verbal, na página 143. E aí a gente agora entra com verbo de ligação, que está na página 144. Além do que eu já falei, no livro de vocês tem isso aqui, ó. O verbo de ligação. Diferentemente dos verbos transitivos, os verbos de ligação não fazem exigências para se completarem. Na verdade, ele liga sempre um substantivo ou palavra substantiva a um adjetivo, tá? Essa é basicamente a função do verbo de ligação, tá? A um adjetivo ou uma palavra com função adjetiva. Nesse caso, o termo que exerce a predicação é o próprio objetivo. Observe, aí tem um primeiro exemplo. Ó, aquele tucano é bonito. É verbo de ligação, verbo ser, tá? Aquele tucano é bonito. Nesse caso, é o verbo ser, ok? Dizemos que o adjetivo bonito exerce a predicação, porque na oração é ele quem faz exigências quanto à natureza do termo ao qual se refere, tá? Por exemplo, o adjetivo bonito não seria comumente usado para qualificar o chão ou um fantasma. Você não diz que é um chão bonito, você não diz que é um fantasma bonito, né? Então, a gente tem que estar atento com relação a todas essas questões, ok?